E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num verdadeiro mistério da medicina. Vamos investigar como os médicos se transformam em detetives, usando pistas escondidas no nosso sangue para rastrear um invasor totalmente invisível, o vírus da hepatite B. É, basicamente uma história de investigação que acontece dentro do nosso próprio corpo. Essa é a grande pergunta que guia a gente hoje. Como é que algo que a gente não consegue ver pode deixar um rastro tão claro para trás? Pois é, vamos desvendar como o corpo não só luta contra o vírus, mas também anota cada passo dessa batalha, criando um verdadeiro dossiê de provas que os médicos conseguem ler. Bom, esse aqui é o nosso plano de investigação. Primeiro, vamos conhecer o culpado, o vírus. Depois, a gente segue as pistas que ele deixa, analisa como o nosso sistema de defesa reage, aprende a juntar todas as peças para chegar num diagnóstico e, no final, a gente ainda resolve um caso bem intrigante de uma pista que some do mapa. Certo, então vamos lá. Toda boa história de mistério começa identificando o principal suspeito. E no nosso caso, ele é o vírus da hepatite B. Ok, o nome técnico é esse aí, um vírus de DNA da família Hepadnaviridae. Mas, para nossa investigação, o que realmente importa é que ele não é um invasor que chega quietinho, sabe? Ele deixa para trás umas impressões digitais moleculares bem específicas, que são a chave para a gente desvendar a presença dele. E as impressões digitais são essas aqui. O vírus tem 3 partes principais que o nosso corpo reconhece, que a gente chama de antígenos. Pensa no HBsAg como se fosse a capa de fora do vírus, e no HBcAg e HBeAg como partes do miolo dele. São essas peças que os detetives médicos saem procurando. Agora vamos focar na primeira pista, a mais óbvia, aquela que aparece logo de cara na cena do crime. O tal do antígeno de superfície, o HBsAg. Encontrar o HBsAg é tipo achar o cartão de visitas do culpado. Ele é o primeiríssimo marcador que dá as caras no sangue depois da infecção e a presença dele é um sinal bem claro e direto. O vírus está ativo e circulando no corpo. Ponto. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. A duração dessa pista. O tempo que o HBsAg fica por ali, detectável, conta pra gente que tipo de história estamos investigando. Se ele some em uns 3 meses, beleza, foi uma infecção aguda, um caso rápido. Mas se ele insiste em ficar por mais de 6 meses, aí o caso já virou crônico. Beleza, já vimos as pistas que o vírus deixa. Agora vamos mudar o foco e olhar para a reação do corpo. Porque o nosso sistema imunológico não é só uma vítima nessa história, não. Ele é um detetive super meticuloso que cria o seu próprio arquivo de evidências. E essa aqui é a principal prova que o corpo produz, o anticorpo anti-HBc. Ele surge um pouco depois daquela primeira pista do vírus, o HBsG, mas tem um detalhe fundamental. Ele fica no nosso sistema por muitos e muitos anos. Funciona como uma memória duradoura de que aquele encontro com o vírus aconteceu. A história desse anticorpo tem 2 capítulos bem claros. Primeiro, surge a classe IgM. Pensa nela como um alerta de notícia urgente, sabe? Um sinal de que a infecção acabou de acontecer. Depois, quem entra em cena é a classe IgG, que é tipo o historiador do corpo, assumindo o posto para indicar um contato lá no passado ou uma infecção que continua ativa. E assim a gente chega no ponto principal. O verdadeiro trabalho de detetive é combinar as pistas. Não adianta nada achar uma única evidência. É preciso analisar tanto o que o vírus deixou, o HBsA, quanto o arquivo que o corpo criou, o anti-HBc, para conseguir reconstruir a história completa da infecção. Vamos visualizar a linha do tempo de uma infecção aguda. Olha só, no primeiro mês, pá, a pista do vírus aparece. Logo depois, a resposta de emergência do corpo, o IgM, entra em ação. Num caso que se resolve, lá pelo 4º mês, a pista do vírus some. E a partir do 6º mês, a memória de longo prazo, o IgG, se estabelece e fica por lá como um registro permanente. E isso aqui ilustra perfeitamente como tudo se encaixa. Essa tabela é como se fosse o guia de decodificação dos detetives. HBsG positivo junto com anti-HBc e IgM. Infecção aguda, na certa. HBsG positivo por um tempão com IgG virou crônica. E se o HBsG sumiu, mas o IgG tá lá? Prova de uma infecção passada. Caso resolvido. Mas, como todo bom mistério que se preze, tem que ter uma reviravolta, e a nossa é essa. O caso da pista que pode simplesmente desaparecer por um tempo, criando um ponto cego bem perigoso. Pois é, esse é o problema.
Existe um período em que a principal pista do vírus, o HBsAg, já sumiu, mas a resposta de anticorpos do corpo ainda não está forte o suficiente para ser detectada com facilidade. E aí, o que acontece nesse intervalo? Esse intervalo tem um nome. É a famosa janela imunológica. E ela é uma brecha perigosíssima na investigação. Se um teste for feito procurando só aquela primeira pista, o HBsAg, o resultado pode dar um falso negativo. A gente pode achar que não tem infecção nenhuma, quando na verdade ela está lá, escondida. Então, como é que os detetives resolvem isso? Eles nunca confiam numa pista só. Ao testar também para a segunda pista, o anti-HBC, eles se garantem. Mesmo que o HBsAg tenha sumido, a evidência que o sistema imunológico deixou vai ser encontrada. Isso fecha a brecha. E isso, no mundo real, tem uma importância gigantesca. É fundamental para garantir a segurança das doações de sangue, para decidir o tratamento correto para um paciente, para rastrear como o vírus se espalha numa comunidade. É uma rede de segurança de 2 camadas, para ter certeza de que nenhum caso vai passar despercebido. Se tem um número para a gente guardar de toda essa investigação, é este aqui: 2. São necessárias pelo menos 2 pistas diferentes, a do antígeno do vírus e a do anticorpo do corpo, para se ter a história completa e resolver o caso da hepatite B com total segurança. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A história da hepatite B é só um exemplo, um capítulo. O nosso sangue é, na verdade, um livro cheio de histórias, todas escritas nessa linguagem de antígenos e anticorpos. Então, fica a pergunta: que outros mistérios e narrativas estão lá, esperando para serem decodificados, dentro de nós?